Você já teve a sensação de que tudo na sua vida desmoronou de uma só vez? Como se, de um dia para o outro, o chão que te sustentava sumisse sob seus pés. Talvez você estivesse indo bem, levando sua vida com fé, com esperança, fazendo o que era certo, tentando ser forte. E, de repente, tudo virou um turbilhão. Uma perda inesperada, uma notícia ruim, uma traição, um abandono, um sonho frustrado. E aí, no meio desse caos, vem aquele pensamento que assusta. Deus me abandonou. Se você já sentiu isso, se você está vivendo isso agora, eu quero que você saiba de uma coisa. Quando tudo desmorona, Deus ainda sustenta. Sim, Ele sustenta. E essa verdade pode ser o que vai manter você de pé hoje. Pode parecer que Ele está em silêncio. Pode parecer que você está sozinho. Mas a presença de Deus não depende do que a gente sente. Ela depende de quem Ele é. E Ele é fiel. Ele é presente. Ele é constante. Mesmo quando tudo em volta desaba. A vida não é fácil, e você sabe disso. A gente enfrenta perdas que não entende, dores que não conseguimos explicar, situações que não parecem ter saída. E nessas horas, a pergunta mais comum é: por quê? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Ele não impediu? Por que Ele não me respondeu? E, às vezes, o silêncio de Deus machuca mais do que o sofrimento em si. Mas sabe o que a Bíblia mostra, desde o Gênesis até o Apocalipse? Que o silêncio dele não é abandono. O silêncio dele também é cuidado. Porque é nesse silêncio que ele trabalha onde ninguém mais pode alcançar, dentro da gente. Tem coisas que a gente só aprende na dor. Tem forças que a gente só descobre quando tudo ao redor some e sobra só a fé. E tem momentos em que Deus permite o colapso de tudo o que é visível, para reconstruir o que é eterno. Lembra de Jó, um homem justo, íntegro, fiel, e ainda assim, perdeu tudo: filhos, saúde, bens. Teve amigos que o acusaram e uma esposa que disse para ele desistir de tudo. Mas mesmo naquele estado, coberto de feridas, Jó conseguiu dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Isso não é apenas uma frase bonita. É a declaração de alguém que, mesmo sem entender nada do que estava acontecendo, se recusou a soltar a mão de Deus. E é exatamente isso que a fé faz. Ela não depende de explicação. Ela não precisa de prova. Ela se apoia no caráter de Deus, mesmo quando a lógica humana falha. Deus não sustenta sempre o que é visível. Às vezes, a casa cai. Às vezes, o casamento acaba. Às vezes, o diagnóstico vem. Às vezes, a despedida acontece. Mas o que ele sustenta é a sua alma. O que ele segura é o seu espírito. Ele não deixa o seu interior se perder, mesmo que tudo por fora se quebre. Já reparou como algumas pessoas passam por tragédias absurdas, perdas impensáveis, dores que ninguém deveria viver, e ainda assim continuam firmes? Não é porque são mais fortes, é porque são sustentadas. Sustentadas por um amor que o mundo não entende. Por um Deus que não solta, mesmo quando a gente pensa em desistir. E a verdade é que, muitas vezes, o milagre não é Deus impedir a tempestade. É Ele nos fazer atravessar por dentro dela. É a paz em meio ao caos. É o descanso em meio ao luto. É o consolo que aparece no meio de uma noite de choro. E isso, meu irmão, minha irmã, isso é milagre. Talvez ninguém tenha percebido a luta que você está travando. Talvez o seu sorriso esconda dores que você nunca teve coragem de contar. Mas Deus conhece cada detalhe. Ele viu quando você orou sozinho, quando você chorou sem forças, quando pensou em desistir. Ele viu, e Ele não ignorou. Ele estava lá, está lá, e vai continuar. Eu gosto de imaginar Deus como um carpinteiro. Ele olha para a gente quando estamos quebrados, rachados, com pedaços faltando. E, com paciência, Ele começa a trabalhar, não para nos fazer como éramos antes, mas para nos tornar ainda mais firmes, ainda mais fortes. Ele não despreza o coração quebrantado. Pelo contrário, Ele se aproxima dele. E quando a gente acha que acabou, é aí que Ele começa a reconstrução. Tem gente que quer viver uma fé sem dor, uma caminhada sem tropeços, um evangelho sem cruz. Mas isso não é real. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições. Mas Ele também disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que isso significa?
Que o mundo pode até te atingir, pode até te machucar, mas ele não pode te destruir, porque você está nas mãos de um Deus que venceu tudo, inclusive a morte. E se ele venceu a morte, ele pode vencer qualquer coisa com você, qualquer desânimo, qualquer crise, qualquer perda. Ele sustenta, e não por um tempo, mas até o fim. Deus não é um socorro momentâneo. Ele é o nosso refúgio eterno. Quantas vezes você achou que não ia aguentar, mas chegou até aqui? Quantas noites você pensou que não ia amanhecer com forças, mas amanheceu? Isso é sustento. Isso é a graça de Deus te segurando, te colocando de pé mesmo quando tudo em você dizia que era o fim. E se Ele te trouxe até aqui, Ele não vai te abandonar agora. Ele começou uma boa obra em você, e Ele vai terminar. É o que diz Filipenses 1:6. Deus não trabalha pela metade. Ele não larga a gente no meio do caminho. É difícil aceitar que, às vezes, a resposta de Deus não é o livramento, mas a resistência. Que Ele não tira o problema, mas nos fortalece para enfrentá-lo. Mas é assim que a fé se fortalece. É assim que os testemunhos nascem. Porque, um dia, você vai olhar para trás e perceber que não foi você que se manteve de pé. Foi Deus que te sustentou, passo a passo. E quando você contar essa história, vai dizer com lágrimas nos olhos: foi Ele, só podia ter sido Ele. Você já viu como as raízes crescem? Elas crescem no escuro, no silêncio, debaixo da terra. Ninguém vê, mas são elas que sustentam toda a árvore. Tem fases na vida que são assim, escuras, solitárias, silenciosas, mas nelas, Deus está aprofundando suas raízes. Porque é isso que vai te manter firme quando vier o vento forte. E vai vir, mas você vai continuar de pé. Não porque é forte demais, mas porque está sustentado. A gente precisa parar de associar bênção à ausência de dor. Às vezes, a maior bênção que Deus nos dá é não permitir que a dor nos destrua. É nos ensinar a atravessar, a continuar, a confiar, mesmo sem entender, mesmo chorando, mesmo ferido. Ele nunca prometeu ausência de luta, mas prometeu presença constante. E essa presença muda tudo, porque quando Deus está com a gente, a dor não tem a palavra final. Eu quero falar com você que perdeu alguém, que chorou até cansar, que acorda com um peso no peito e dorme com um nó na garganta. Você que foi decepcionado por alguém em quem confiava. Você que achou que esse ano seria diferente e as coisas só pioraram. Você que não tem forças nem para orar direito. Saiba, Deus ainda está aí. Ele não desistiu de você. Ele não virou as costas. Ele não te abandonou. Ele está sustentando, mesmo que você não perceba. E quando tudo passar, e vai passar, você vai olhar para trás e ver que Ele esteve lá o tempo todo, sustentando, amparando, guiando, talvez em silêncio, sim, mas sempre presente, sempre amoroso, sempre fiel, porque esse é o Deus que a gente serve. Não um Deus distante, mas um Pai presente, que caminha com os filhos mesmo nas noites mais escuras. Você não está ouvindo essas palavras por acidente. Deus sabe exatamente o que você precisava escutar hoje. Ele conhece os detalhes que ninguém conhece. Ele viu aquela oração feita em silêncio, aquele pedido que você sussurrou no meio da dor, aquela lágrima que caiu e ninguém enxugou. Ele estava lá. E está aqui agora, porque Ele é o Deus que vê, que ouve, que sente. Não existe uma dor sua que Ele ignore. Não existe uma batalha que Ele não esteja lutando junto com você. O mundo tenta nos ensinar que ser forte é nunca cair, nunca chorar, nunca se abalar. Mas a Bíblia nos mostra outra verdade, que ser forte é reconhecer que sem Deus a gente não aguenta. Ser forte é se ajoelhar quando não se tem mais forças e encontrar ali, no chão da alma, a mão do Senhor estendida, pronta para levantar. E Ele levanta, às vezes devagar, às vezes aos poucos, mas levanta. E o que Ele ergue, ninguém derruba. Talvez você se sinta cansado de esperar. Já orou tanto, já confiou tanto, e as respostas parecem não chegar. Mas lembra, o tempo de Deus não é o nosso. A obra dele é profunda, não superficial. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Ele está preparando tudo. Ele está moldando seu caráter, fortalecendo sua fé, ensinando você a confiar mesmo quando não entende. E isso é precioso demais.
Não apresse o processo. Não despreze o tempo de espera, porque é nesse tempo que ele te prepara para aquilo que você ainda não pode carregar. Se ele ainda não respondeu, não é porque esqueceu, é porque ama. E quem ama, cuida no tempo certo. A Bíblia diz que Deus faz tudo formoso no seu tempo, Eclesiastes 3:11. E o tempo dele não falha, nunca. Quando for a hora certa, tudo vai se alinhar, e você vai entender que ele estava certo o tempo todo. Enquanto isso, siga confiando, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo com perguntas sem resposta. Continue firme. Deus está contigo. Ele já provou isso na cruz, quando entregou seu filho por você. E se ele não poupou Jesus, quanto mais agora não te sustentaria em cada detalhe da vida? Ele cuida, ele se importa, ele age. Ainda que você não veja, ele está agindo. E quando tudo se resolver, quando a dor passar e o recomeço chegar, que você nunca esqueça de onde veio sua força. Que você não perca a gratidão de ter sido sustentado por um Deus tão presente, tão bom, tão paciente. Que o seu testemunho seja uma ponte para alcançar outros corações feridos. Porque um dia, o que hoje é dor vai virar ministério, vai virar cura, vai virar esperança para alguém que ainda está na escuridão que você já atravessou. Você é importante. Sua dor não é pequena demais para Deus. Sua vida tem valor. E ainda que hoje esteja difícil acreditar, você vai sorrir de novo, vai caminhar sem peso, vai respirar aliviado. Porque Deus é especialista em transformar cinzas em beleza, luto em dança, deserto em jardim. Ele é aquele que faz novas todas as coisas. E ele começou em você. Ele não vai parar no meio. Então hoje, não se cobre perfeição. Não se culpe por estar cansado. Não se acuse por ter dúvidas. Apenas entregue-se. Diga para ele, com toda a sinceridade do seu coração: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu estou fraco, mas eu me rendo. Eu não sei o amanhã, mas eu sei que o Senhor está comigo. E isso basta, porque quem anda com Deus nunca está perdido. Deus ainda sustenta. Sustenta com graça, com misericórdia, com amor que não acaba, com promessas que não falham, com cuidado que ultrapassa o entendimento. E mesmo que tudo ao seu redor ainda pareça bagunçado, saiba que por trás de cada detalhe existe uma mão invisível guiando tudo para o bem. O bem que ele já escreveu para você. E se você ficou comigo até aqui, saiba que essa palavra é mais do que consolo. É um chamado, um convite para voltar a crer, para voltar a esperar, para se levantar mesmo com os joelhos machucados, porque a caminhada não terminou. Ainda tem vida pela frente, ainda tem promessas se cumprindo, ainda tem paz, alegria, restauração e vitória. Não porque você é forte, mas porque ele é fiel. Fiel para terminar o que começou. Então, eu volto a repetir, com toda a convicção do meu coração: quando tudo desmorona, Deus ainda sustenta, e sustenta até o fim. Se essa mensagem chegou até você, não foi por acaso. Deus está te lembrando hoje: eu ainda estou aqui, e eu ainda te sustento. Então confia, respira e dá mais um passo, só mais um, porque Ele vai com você, Ele vai à frente, Ele vai ao lado, Ele vai atrás, e Ele vai te levar até o fim. Se essa palavra falou com você, eu peço que você clique no botão de like. Isso ajuda muito o nosso canal a alcançar mais pessoas. E se ainda não é inscrito aqui no Chama do Versículo, se inscreva agora. Aqui, a palavra de Deus ganha vida, consolo e direção para a sua caminhada. E tem mais um vídeo aqui na tela agora mesmo que é para você. Clica nele. Não perde essa oportunidade de continuar ouvindo o que Deus quer falar com você hoje. Fica com Deus e até o próximo vídeo.